Este é o módulo de estudo número 14 e nós vamos estudar os seguintes assuntos. Deus escolheu, chamou e guiou Abraão. E Ló escolheu as planícies de Sodoma e Gomorra. Dois assuntos para o nosso conhecimento. Primeiro vamos ver a história deste homem tão importante chamado Abraão, o patriarca, o primeiro patriarca, o primeiro a receber a promessa de que naquela nação, na nação dele, iria vir o Messias, sim, o Salvador, o libertador de todos. Glórias a Deus. Um homem apenas foi escolhido para criar uma grande nação, a nação de Israel. E tudo começou pela vida de Abraão. Então vamos ver a vida de Abraão agora. Em Gênesis 11, capítulo 27 ao 30, traz assim para nós. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Harã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abraão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Então veja, aqui nós vamos deixar claro, primeiramente, aonde Abraão se encontrava. Bom, lembra a Torre de Babel? No último estudo nós vimos sobre isso, a Torre de Babel, e nós vimos que daquela torre, ao redor, se originou uma cidade chamada Babilônia. Então, um povo que ficou ali com uma linguagem específica se multiplicou. E uma cidade chamada Babilônia se tornou ali. Abrão nasceu na Babilônia. O seu pai se chamava Terá. E Abrão era casado com Sarai. O nome dos dois, de ambos, irão mudar mais à frente e você vai entender o porquê. Mas, por ora, cabe a nós sabermos de um seguinte, né? Uma promessa vai ser dada a Abrão, que ele vai ser o pai de multidões. Dele irá nascer uma nação. Então, para isso, precisava de ter filhos. Mas veja, nós lemos aqui agora mesmo que Sarai era estéril. Deus só atua na impossibilidade. Por que Deus faz somente no impossível? Para que fique claro para o homem de que isso é coisa de Deus. O possível o homem mesmo faz, mas o impossível é coisa para Deus. Vamos ver agora o chamado de Abrão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3 está assim. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu se uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lógico que seriam benditas tantas quantas quiserem, porque é desta nação que nasceu o Salvador, Jesus Cristo. Abrão foi escolhido para formar esta nação. E glórias a Deus que com a fé deste homem houve na terra alguém que iniciasse essa grande nação. Esse homem teve fé o suficiente para isso. Lutou contra o tempo, contra a esterilidade da sua esposa, exatamente. E aguardou o tempo de Deus para poder sair um filho ao qual originou uma grande nação. E nós vamos aprender sobre isso, sobre a nação de Israel, a nação de Abrão, Isaque e Jacó. Exatamente, é isso que nós vamos aprender sobre os patriarcas, até para poder entender depois e chegar a entender a história de Jesus Cristo. Para entendermos a Jesus Cristo, precisamos aprender o como foi, o que aconteceu lá atrás. Por que é incrível perceber a fé de Abraão?
Porque até que este dado momento, Deus nunca tinha falado com ninguém. Não, depois do jardim do Éden, que Deus, antes de expulsar o homem do jardim do Éden, nós temos lá que Deus vinha à tardinha e conversava com Adão e Eva. Depois disso, nós não temos mais relatos sobre isso, a não ser Deus avisando a Caim sobre o seu pecado. Mas agora, Deus se pronunciou para este homem e tira de uma cidade idólatra este homem. Encontra nesse homem um coração disposto a obedecer, a ter fé, e fala para esse homem abandonar tudo o que tinha, porque Abrão era rico. E ele abandona tudo o que tinha, todas as suas posses, e leva apenas o que podia ser locomovido. Então ele começa a levar seus animais, né, seus servos, numa grande caravana, andando por um deserto sem saber para onde vai. Isso precisa e requer muita fé. E não somente de Abrão, mas também de sua esposa, que ela poderia falar, não, vou te acompanhar, você é louco. Mas ela acompanhou o seu marido, ela acompanhou Abrão nesta peregrinação, sem saber para onde iria. Para isso, nós vamos ver agora Gênesis, capítulo 12, versículo do 4 ao 5, está assim. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhes acrescentaram em Harã. E saíram a fim de irem à terra de Canaã, e a terra de Canaã chegaram. Bom, Abraão obedeceu, e assim como Deus deu a ordem, ele partiu, levando tudo que ele podia carregar. Levou pessoas, servos e animais. E com ele levou também, além de sua esposa Sarai, ele levou seu sobrinho Ló, que era filho do seu irmão, que já havia falecido. Glórias a Deus. Uma história de fé. Não é à toa que ele é o pai da fé, né? Abrão, ele creu, mesmo não enxergando. Enxergando a vitória, quando ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos. Nós vamos ver com quantos anos que este homem conseguiu ser pai. Ele já estava em idade avançada, 75 anos. Mas nós vamos ver com que idade ele e a sua esposa foram abençoados com o filho da promessa. Abrão e Ló agora chegaram num determinado ponto. E os seus pastores começaram a brigar entre si, porque ambos eram ricos. Ambos os seus animais procriaram, os seus servos também se multiplicaram. E eles eram muito ricos. E os pastos eram escassos. E os seus pastores, os seus servos que cuidavam do gado, começaram a brigar, a se estranhar entre si. Abrão vai propor uma proposta, vai dar uma proposta para Ló. E nós vamos ver qual foi a escolha de Ló. Se Ló consultou a Deus ou se foi pelos seus olhos que ele apenas resolveu aonde iria. Vamos ver a situação para você entender? Em Gênesis 3, versículos 5 e 6, traz assim. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Animais gostam de pasto. Então os dois se enriqueceram muito. E naquela época a riqueza não era medida pela conta bancária, mas sim pelos animais que você tinha. E animais gostam de pasto. E olha só, eles agora começaram a ter problemas entre os seus pastores. Mas uma solução vai ser encontrada. Em Gênesis 13, versículo 8 e 9, está assim. Disse, pois, Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda,
irei para a direita. E se à direita escolheres, irei para a esquerda. Então Abraão falou para Ló, olha, eu deixo você escolher. Tá vendo toda a terra? Você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E foi assim que vai acontecer. Ló vai olhar e vai ver as planícies do rio Jordão. E horas, planície de um rio, é logicamente que só pode ter bastante pasto, bastante vegetação e fartura. E ele vai olhar pelos seus olhos, vai falar assim, poxa, deu para mim escolher, é lógico que eu não vou escolher este lado, que este lado é puro deserto. Entende? Ele vai pelo olhar, ele vai pensar, eu vou escolher este lado aqui, porque este daqui eu vou me dar bem. Só que o que ele não sabia é que ele deveria ter consultado a Deus, porque na planície do Jordão tem duas cidades ali que irão crescer, Sodoma e Gomorra, e serão motivos de ira do Senhor e serão destruídas. Aí, para onde será que vai o lucro ao qual a Ló enxergou? Aonde vai o lucro de Ló? Então ele foi pelos olhos, ele devia ter consultado a Deus, mas ele não consultou. Ele vai escolher a planícies do rio Jordão. Vamos ver isso agora no capítulo 13, nos versículos 10 ao 12, está assim. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente, assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade das planícies, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ele foi cada vez mais estendendo suas riquezas, e cada vez mais ele foi chegando perto de Sodoma, da cidade de Sodoma. E Ló, quando foi ver, o tempo passou, e ele estava dentro da cidade de Sodoma. E Abrão acabou ficando justamente na terra de Canaã, aonde era para ele mesmo. Aí os olhos dos homens podem olhar e falar assim, é lógico que Ló vai se dar muito bem. E Abrão não, porque ele vai para um lugar onde tem só deserto. Mas não é assim as coisas do Senhor. Na verdade, tudo de Abrão foi abençoado. E Ló, infelizmente, vai acontecer uma terrível, né? Uma terrível situação, ao qual, se ele tivesse consultado a Deus, poderia ter se livrado dela. Mas estes assuntos são para os próximos módulos. Este foi o nosso módulo de número 14. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha assimilado bem a matéria e tenha entendido tudo para a honra e glória de Deus. Espero você no próximo módulo. Fique na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tchau, tchau.